Odisseia tem uma importância fundamental na história do cristianismo e principalmente do catolicismo. Existe um livro psicografado por Chico Xavier chamado Emmanuel. O título é o nome do mentor principal dele. Esse livro foi escrito, pode entrar. Esse livro foi escrito em 1930, gente. E é uma aula da história da religião cristã. E Emmanuel chamava com todas as letras, anos depois isso foi, digamos, um pouco suavizado por uma questão de não provocar muito confronto com o catolicismo, ele chamava esse concílio de golpe dos bispos de Roma. Porque a igreja, até então, o que aconteceu? Os apóstolos se espalharam pelo mundo, Jesus disse, e de espalhar a boa nova, né? E cada um foi em uma direção e foi propagar o Evangelho. Então a igreja era completamente descentralizada. Não tinha ninguém comandando nada. Não tinha nenhum chefe dizendo que agora é assim, agora é assado. Cada apóstolo foi para uma determinada região do mundo e se adaptou àquela cultura e passou a transmitir aquele conhecimento de acordo com os costumes do lugar onde ele estava colocado. O Concílio de Nicéia, de Constantino, ele centralizou a igreja. Daí é que ela passou a se chamar Católica Apostólica Romana, porque a sede passou a ser em Roma, está lá até hoje, praticamente. E uma série de conhecimentos que Jesus tinha passado para os apóstolos foi, em bom português, foi censurada, foi adulterada de forma a atender os interesses dessa estrutura que estava se organizando nessa época, que passou a ser centralizadora, passou a ser romana. Então, a gente tem duas passagens nos Evangelhos, onde Jesus fala claramente do processo de reencarnação e que nas escrituras católicas é chamada ressurreição. Esses corpos que já viraram poeira, que estão aí espalhados junto com os elementos de onde vieram na Terra, fosse um dia do juízo final, tudo se agregar de novo e cada corpo físico nosso vai voltar a ser a ressurreição dos mortos. Não ia nem caber. Não vai caber. É importantíssimo para isso. Vai ter uma superpopulação do seu grande tempo. Então, por exemplo, esse ponto fala-se de reencarnação e tem duas passagens claras e nítidas. Uma muito simples, todo mundo pensa que ela nascer de novo e entrar no reino dos céus. Jesus dizia isso. E a outra, quando os apóstolos questionaram ele a respeito da volta de Elias, porque segundo se dizia, quando o Messias chegasse, Elias estaria anunciando a volta do Messias, ele disse, Elias já esteve entre vocês, né? Já esteve entre vocês, e no entanto vocês não reconheceram, era João Batista. E existia outra, que era, mestre, o que fez este homem para ter nascido cego? Como é que a pessoa fez uma coisa antes de nascer para nascer cego? Então, esse é um ponto crucial na história da Igreja Católica, porque, segundo os mais radicais, nesse ponto eu me alinho com eles, mudou tudo. Aí adaptou-se para um contexto temporal. Por isso que Emmanuel chamava de golpe de Estado dos bispos de Roma. Quer dizer, os bispos de Roma deram um golpe, disseram, Constantino, vamos organizar essa bagunça, vamos tomar as rédeas dessa situação toda que está crescendo muito. Então houve toda essa alteração nas escrituras. Vocês sabem que hoje, até hoje estão se encontrando evangelhos aí, tem os apócrifos, tem o evangelho de Tomé, de Maria, de Judas, e tudo isso não faz parte do corpo de espíritos dos católicos de hoje em dia. Né? A região clerical começa a se instalar a partir daí, exatamente. Uma coisa bonita no sentido da renascimento historista é a construção dos grandes templos hindus, que acontece nessa época, 600 depois de Cristo. Né? A morte de Maomé, 632, um outro profeta importantíssimo na história da humanidade da religião. Shankaracharya foi um filósofo importantíssimo da cultura védica, que foi em torno do ano 700 depois de Cristo. Ele foi um que também reorganizou o pensamento védico de uma forma muito importante, tanto que as grandes tradições hoje em dia bramânicas da Índia, elas estão estruturadas a partir de uma organização que Shankaracharya montou na época. Ele foi um grande filósofo, foi um gênio, morreu com 20 e poucos anos de idade, pouco menos de 30 anos, e reviu as escrituras todas, clareou, explicou uma série de coisas, tanto que hoje em dia os comandantes, os chefes religiosos do hinduísmo,
são 4 tronos, uma norte, uma sul, uma leste e uma oeste. Eles são chamados de Shankaracharya, justamente em homenagem a eles. São postos porque eles são nomeados eleitos de acordo com a sabedoria que tem toda uma obediência a toda uma série de procedimentos ligados com o conceito deles. Ele tem que ser o Brahmani, por exemplo, o Kshatriya, que é a segunda classe da casta que é dos guerreiros, dos funcionários públicos e tal, ele nunca pode ser o Kshatriya. Tem que ser, para ser Shankaracharya, ele tem que ser o Brahmani, tem que ser da casta dos Brahmanes, que é a casta dos religiosos. O quinto milênio, de novo, vem o que ele chama de um declínio, que é entre 900 e 1900 da nossa era. 1055, aqui começa o Vaishnavismo, que está associado com o Hare Krishna. Hare Krishna são Vaishnavas, eles têm, digamos, como divindade principal Krishna, e eles consideram que Krishna é a encarnação de Krishna. Eu tenho amigos muito queridos que têm o comentário de Krishna, acham que o movimento é isso, mas com todos os movimentos estruturados em cima de um avatar, como os cristãos dizem, só Jesus salva, o Hare Krishna diz, só Krishna é Deus, no sentido de ser o representante, a encarnação divina propriamente dita. E aí começa o declínio. A Inquisição, de 100, Gengis Khan, 1867, 1867, e a invasão muçulmana na Índia, Benares é destruída pelos muçulmanos no ano 1802. Os cátaros são massacrados na França no ano 1844. Os cátaros eram uma espécie de uma dissidência do cristianismo que recuperava exatamente todos esses conceitos que foram censurados no Concílio de Nicéia, e eles foi um massacre. Eu acho que todo mundo, existem informações acessíveis do ponto de vista histórico para isso. Eles foram dizimados, acabados. São Tomás de Aquino, 1866. Depois foram os Templários, um outro grupo, associado ao cristianismo, que também tinha um conhecimento diferenciado da doutrina, também foram massacrados no ano 1300. Saíram foi um grande editor dos Vedas, na transformação deles em uma estrutura espírita organizada. Aí temos vários sábios que o tempo próximo a mais, no século XV, Leonardo da Vinci, Martinho Lutero, Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus, Karl Marx, em 1818, e em 1939, o crepúsculo final da Kali Yuga, segundo a visão do Arnaldo. Isso é muito interessante, porque ele fala literalmente nesse livro que me deu base para essa pesquisa, que é um livro chamado Onde os Deuses Brincam. A tradução eu li uma tradução inglesa, ele é francês de nascimento, e o título original é a fantasia humana e a diversão dos deuses, falando sobre a relação entre a vida material e a vida espiritual. Então ele diz que Karl Marx foi o último profeta da Kali Yuga, que criou a última religião da Kali Yuga, que é o marxismo. Ele considera o marxismo não uma filosofia, mas uma religião. E a gente, mas é só você ir para a USP, em São Paulo, você descobre que é uma religião. Outro dia, inclusive, eu vi num restaurante vegetariano lá de Salvador, uma oração a Lula. Eu vi. Oração a Lula, né? A Lula pedia bênção a Lula. Mas assim, a pessoa que escreveu a oração fazia relações de Lula com Marx, assim, é uma coisa louca. Fazendo uma comparação. Então isso é muito engraçado, porque ele coloca isso no livro com todas as letras, Assim, o último grande profeta da Kali Yuga foi o fundador da última religião também da Kali Yuga, que é o marxismo, que é Karl Marx, que a gente não pode negar que teve percepções importantíssimas para a noção da história, para a noção de tudo que a gente vive. O próprio conceito de capitalismo e comunismo, que hoje em dia está virando uma grande amálgama, e também a descoberta da São Paulo, que chegou ao laboratório da Segunda Guerra. Então, segundo ele, nós estamos exatamente nessa fase do percurso da Kali Yuga, que tem mais de 300, são 1.100 anos no total, sendo que ele diz que o início da próxima Dvapara Yuga, que é a Era de Ouro, provavelmente, coincide com a nossa contagem astronômica da entrada de Era de Aquário plena, que é em torno do ano 2400 dessa nossa era agora. Então a minha ideia aqui era passar para vocês exatamente essa analogia entre conceitos antiquíssimos e
e vastíssimos do ponto de vista da contagem da idade do universo, e conseguir chegar até o ponto de encaixar isso com o nosso timing aqui, com a nossa contagem de tempo, com a nossa maneira de perceber isso tudo e ver que isso encaixa. Então, com todo respeito às duas outras contagens, o Hare Krishna, por exemplo, diz, não, a Kali Yuga tem 432 mil anos, nós estamos, acho que nos primeiros 60 mil anos dela. Agora, eles dizem também, os ortodoxos, dizem que no meio da Kali Yuga existe uma era dourada.